capítulo que ele vai abordar a questão da invenção do microscópio, a descoberta da célula. Nesse capítulo 6, ele é um capítulo introdutório, ele é um capítulo importante, porque ele vai, até então, quando não se tinha conhecimento desse mundo microscópico, algumas coisas não tinham sido descobertas e algumas dúvidas não poderiam ter sido elucidadas, vamos assim dizer, sem antes de ter descoberto essa questão da microscopia. Então, quando os caras fizeram o primeiro microscópio simples, alguém chegando na sala, quando fizeram, por exemplo, Lioc, ele fez a descoberta aqui, ó, ele montou um microscópio muito simples, utilizando um jogo de lentes, ele pôde observar que algumas estruturas ele eram formadas cada vez mais por estruturas menores. Então, ele utilizou lentes e técnicas, e aí ele conseguiu aumentar a imagem do objeto em até 270 vezes. Hoje tem microscópio, igual a microscopia eletrônica, que a gente consegue ver estruturas dentro de organelas, né? Aumento de não sei muitas vezes, muitas mil vezes consegue aumentar. Então, por exemplo, ele com o seu microscópiozinho simples, ele conseguiu ver coisas que tinham até 0,03 milímetros de comprimento. Obviamente que ele não tinha uma imagem bacana, né? Mas a olho nu a gente enxerga coisa de aproximadamente 0,1. Ele encontrou algo de 0,03. E aí, gente, quando ele desenvolveu essa lente aqui, nessa mesma época, um outro cara também fez um microscópiozinho composto aí, que foi o Howard Hooke, né? Fez isso, e ele, ao observar a cortiça, que é barriguda, né? A cortiça que é na tampa de vinho, de bebida, ele, com o microscópio dele, ele conseguiu observar que aquela estrutura da cortiça continha espaços, estruturas menores, onde ele pegou e deu o nome de célula, né? E aí, essa cortiça, ela de fato é um tecido vegetal, um tecido vegetal formado por células mortas, que está justamente na parte da epiderme da planta. Então, ele encontrou apenas o envoltório da célula com os espaços vazios. Só que a esse espaço, igual como está aqui, mais falou assim, nossa, essa cortiça aqui ele é formado por estruturas menores, onde aí sim ele deu esse nome de células, tá? E aí o que acontece, gente? Com o tempo e o melhoramento, obviamente, desses microscópios que foi avançando, conseguindo cada vez ampliar as imagens, foi muito importante, porque aí, o que esses caras eles puderam detectar na época? Que os seres vivos, eles eram formados por estruturas menores, estruturas essas que são o quê? A célula. Daí foi que tivemos a teoria celular de Schwann, onde ele falava o seguinte, que todo ser vivo, ele é formado por célula. Então, quando a gente fala de característica de seres vivos, né, partindo do ponto da teoria celular, a gente vai entender que todo ser vivo é formado por célula e que toda célula ela vai vir de uma outra pré-existente. Então, foi tudo uma questão de avanço de tecnologia simples, mas, obviamente, foi avançando ao longo do tempo. Tá? Então, hoje, existem microscópios, gente, tão potentes que a gente consegue observar imagens muito pequenas, estruturas que estão presentes dentro da célula, é possível ver com todos os contornos e características. Esse microscópio aqui, ó, que na escola tem dele, é um microscópio simples, que é um microscópio óptico, que a gente fala. Ele é um conjunto de lentes que ele consegue ampliar, sim, algumas imagens, 700 até 1000 vezes, consegue aumentar essas imagens. Aqui, por exemplo, em A, a gente está vendo uma célula da mucosa da boca, e aqui em B, por exemplo, aqui, ó, são células do sangue. É um esfregaço de sangue, onde no aumento de 400 vezes a gente consegue observar o contorno das células. Eu consigo identificar alguma coisa diferente, como esse aqui no meio, que é um linfócito, que é um glóbulo branco, que tem um núcleozão bem grande. Esses outros pequenos aqui, ó, são hemácias, que são células anucleadas, tá? Mas eu só consigo ver isso. Quando os caras evoluindo cada vez mais, conseguiu montar o quê? Microscópio eletrônico, aí, velhos, é que conseguiu aumentar muito a estrutura.
Nós sabemos, por exemplo, que dentro de um. Olha só essa imagem aqui, por exemplo, olha que legal, de uma hemácia, tá? Mas olha como é que é o microscópio eletrônico. Ele é um trambolho que ocupa uma sala toda. Quer ver? Deixa eu pesquisar aqui na internet, aqui, ó, imagem, microscopia, microscopia eletrônica. Vamos ver algumas imagens aqui do que a gente consegue ver. Consegue ver alguns contornos. Olha essa imagem, gente. Um fio dental usado. Olha o tanto de sujeira que tem no fio. Aqui um velcro de Certo? zíper qualquer. Estão vendo as imagens? Que doideira? Você consegue Sim, eu aumentar. tô vendo. Olha essa imagem, uma linha numa agulha, um fio de cabelo. A gente consegue ver o quê? Detalhes das estruturas. Olha essa imagem aqui, ó, do monte de bactérias, de bacilos. A gente consegue ver. E aí, dentro dessa microscopia, a gente tem algumas técnicas na microscopia eletrônica que se pode ampliar a imagem, conseguir observar direitinho. Olha aqui, por exemplo, uma hemácia, tá? A gente consegue ver muita coisa com microscópio eletrônico. E hoje é possível ver, por exemplo, dependendo da técnica que for utilizado, as organelas que estão dentro do microscópio, que estão dentro da célula. Com o microscópio óptico, eu só consigo ver o contorno da célula. Com a microscopia eletrônica, olha só, eu consigo ver a célula mesmo, ó, o formato que ela apresenta. Por quê? Porque é um conjunto de lentes, utiliza elétrons, muita coisa, um computador, para poder ter essas imagens. Nosso tempo é curto, né? Vocês já leram isso aí, na hora que eu ver o resumo de vocês, eu vou ver uma possível dúvida que vocês possam ter em relação a isso que a gente pode abordar, tá? Mas, assim, existe microscópio eletrônico de transmissão, tem aqui microscópio eletrônico de varredura, por exemplo, ó. Dá para atravessar o objeto como se fosse uma pessoa e, desse modo, a gente consegue ter uma imagem tridimensional do objeto. Aqui mesmo é uma microscopia de varredura. Eu estou vendo até em 3 dimensões aqui, eu estou vendo como um todo uma célula de sangue que é massa, tá? Então, assim, é evidente que a descoberta de células e de cada vez mais melhorando tecnologias para a gente poder ampliar essas células e conseguir observar características, é evidente que isso, para o mundo científico, para a medicina, para o que quer que seja, colaborou demais. Porque uma vez que a gente tem esse entendimento e conhecimento, principalmente do mundo microscópico, é possível conseguir entender mais como as coisas funcionam. Antigamente, as infecções que tem hoje por bactéria, quer que seja, sempre teve. Só que hoje, quando eu falo, gente, já há um bom tempo de quando descobri o microscópio, já se sabe que eu tenho um monte de bactérias que podem causar infecção, dá para poder estudar o mecanismo de reprodução dessas bactérias, como que se comporta, tudinho, porque o microscópio é importante demais, tá? Hoje, para você ver, né? Hoje aparece doenças aí e tudo mais, rapidamente consegue descobrir a ação de um vírus, a ação de uma bactéria, de alguma coisa em cima de determinado tecido, determinada célula, a gente consegue ver. Aqui nessa imagem aqui, ó, é para a gente poder agora estudar os dois tipos de célula que tem. A minha pergunta é, de quem deu uma lidinha aí no capítulo, pesquisou alguma coisa, alguma duvidazinha, alguma pergunta que queira me fazer em relação a essa primeira parte do capítulo? Não. Aquilo? Muito bem. Então, tá bom. Nós vamos, então, agora falar sobre tipos de célula. E aí, vou pegar uma aula aqui, só um instante, que é uma aula que eu estava dando mais cedo, esqueci de apagar. Peraí. Já olho já o que alguém escreveu aí.
Só um minutinho, vou só pegar uma aula aqui que já era para ter pego, eu esqueci. Aqui, achei. Deixa eu ver aqui o que alguém digitou. Foi Samuel que falou alguma coisa aqui, pronto. Muito bem. Galera, quando a gente fala nessa questão de células, tá? A organização de seres vivos, a gente vai poder organizar indivíduos que são acelulares, e aí nós temos os vírus, tá? Vírus, eles são estruturas que não apresentam célula. Então, em relação à teoria celular, ele estaria fora daquele quesito da gente classificar como ser vivo ou não. Tudo bem? Aqui tem a imagem do vírus. Que vírus é esse? Vamos ver se vocês estão por dentro das coisas. Corona. Corona, né? A coroinha aqui é um corona. É o famoso corona. E quando a gente fala em organismos que são celulares, todos os organismos que têm célula, a sua célula vai apresentar membrana plasmática, vai apresentar citoplasma, vai apresentar material genético e vai apresentar ribossomos. Tudo bem? Toda célula vai ter isso. Toda célula vai ter isso. O que vai acontecer é que nós vamos classificar os seres vivos, obviamente, que têm células, que são celulares, em procariontes e eucariontes, correto? Procariontes é aquele que não apresenta a carioteca. A carioteca, meus amiguinhos, é a mesma coisa que a membrana nuclear, tá? Quem é procarionte são os indivíduos do reino Monera. Eu estou falando de bactérias, cianobactérias, e posso encontrar um outro tipo de bactérias que é no domínio das arqueias, chamado de arqueobactérias. São organismos procariontes que não têm membrana nuclear. Já os eucariontes apresentam a carioteca, apresentam a membrana nuclear. E aí eu vou ter os indivíduos que é do reino protista, do reino fungi, do reino vegetal e do reino animal. Todo mundo aqui, ó, apresenta carioteca, apresenta material genético individualizado em forma de núcleo, tá bom? Então, no livro você aqui tem uma imagem de uma bactéria, aqui embaixo tem a imagem de uma célula animal, e aqui embaixo tem a imagem de uma célula vegetal com algumas estruturas que eles vão apresentar, tá? Nesse capítulo aqui, eu vou utilizar essa aula ainda quando eu for falar das organelas que estão presentes dentro da célula, tá? Então, aqui, ó, para vocês verem, tá vendo? O material genético todo solto pelo citoplasma, célula procariótica. Na célula eucariótica, eu tenho aqui, ó, a membrana nuclear toda organizadinha, toda bonitinha, né? E o material genético está todo aqui dentro. Na célula vegetal, a pegada é a mesma, só que aqui na célula vegetal, a gente encontra também uma parede celular aqui por fora, encontra vacúolo, encontra cloroplasto, que são organelas, por exemplo, que não tinha na célula animal. Mas, obviamente que depois vocês vão dar uma lidinha aqui para vocês verem, que vocês já leram na realidade, né? Que a gente encontra essa membrana em todas as células, que o citoplasma, o ribossomo e o material genético também está em todas as células. O que diz aqui é isso, tá? Vocês têm que firmar e entender, né, a diferença de uma célula procariótica de uma célula eucariótica. Isso é básico, tá? Existe uma teoria, galera, em relação à questão de célula, que a célula eucariótica deve ter surgido de uma procariótica. Ou por um processo que está aqui dizendo aqui, ó, de invaginações da membrana, formando canais, ou então por um processo onde células que eram mais primitivas, digamos assim, foram invadidas por outras células mais simples e passaram a viver em uma simbiose. Ou seja, quando eu olho, por exemplo, para uma célula animal, eu vejo que dentro dela nós temos um monte de organelas membranosas, né? Que podem ser por essa questão da invaginação de membranas. E eu encontro, por exemplo, em célula eucariótica, eu encontro mitocôndria, e na vegetal eu encontro cloroplasto.
E uma característica que essas duas organelas apresentam é que eles possuem, gente, material genético próprio, ribossomo próprio e capacidade de fazer proteínas por ele mesmo. Isso fortalece uma ideia, né, a ideia da endossimbiose, que hoje uma célula eucariótica, tal qual conhecemos hoje, ela lá nos primórdios, uma outra célula mais simples passou a viver dentro dela, vamos assim dizer. E aí, em simbiose, está até hoje aí. Essa célula organizada, com organelas membranosas dentro e com uma organela como a mitocôndria, por exemplo, que contém material genético próprio. Tá bom? Outra coisa que tem aqui nesse livro é abordando, galera, sobre a questão dos vírus. É aquilo que eu já falei. Vírus, ele não ele não tem célula, né? Ele é um organismo acelular. E os vírus, eles têm como característica de causar doenças, porque eles são estruturas que eles têm a necessidade de invadir outras células. Tudo bem? Por quê? Como está aqui no livro, vocês devem ter visto, os vírus, eles são parasita intracelular obrigatório. Tudo bem? Vírus são parasitas intracelular obrigatório. E isso, queridos, quer dizer o seguinte, que se ele estiver fora de uma célula, ele não vai ter nenhuma característica metabólica, não vai ter nada. Vai ficar lá de boa. Certo? No momento que ele entra em contato com uma célula viva, automaticamente ele vai conseguir fazer com que essa célula comece a fazer algum tipo de metabolismo que o beneficie. Só que hoje, um monte de dúvidas e de discussões ainda tem em relação se vírus é não ser vivo. Ainda tem isso. Por quê? Para alguns cientistas, como está aqui, ó, os vírus eles são agentes patogênicos, ou seja, causadores de doença, e segundo essa visão, eles não seriam seres vivos porque não têm metabolismo próprio e dependem do metabolismo da célula. Ou seja, eles não têm capacidade de se replicar, eles têm capacidade de fazer nada se ele não tiver obrigatoriamente dentro de uma célula, hospedando-se lá nela. Outros cientistas, eles acreditam o quê? Que essa capacidade de replicação, o fato da hereditariedade, da evolução, já é suficiente para poder considerar um ser vivo. Porque fala, ó, o vírus sofre mutação, o vírus tem material genético, tem um monte de pessoas que julgam os vírus como ser vivo. O que acontece? Quando um vírus, de fato, ele está fora de uma célula, ele não tem um comportamento de um ser vivo. Não tem. Mas no momento que ele invade uma célula, ele começa, né, colocar aquela célula para fazer coisas para ele, ele acaba tendo um pouco esse comportamentozinho aí de um ser vivo. Porque vai ter um metabolismo, ele vai se replicar, vai acontecer essas coisas todas. Mas ainda assim não se tem uma definição. Para uma grande parte não é vivo, para uma outra grande parte é vivo. Tá? Então, eu tinha que falar rápido nesse capítulo, porque a ideia é essa mesmo. Deixa eu ver aqui, ó. Alguém. Ah, tá. Eu estou aqui falando aqui, ó. Tá, ok. Ok. Deixa eu ver aqui mais. Ok. Pronto. Galera, não, o que eu falei aqui, compartilhar a atividade aqui, ó. Até para quem estiver assistindo pelo YouTube aí depois, ó. Porque vocês vão vir aqui, ó. Escrevam no aplicativo do celular, vai estar escrito compartilhar com sua turma. Você clica e aí você anexa sua atividade aí, você posta ela aí. Porque eu criei uma atividade aqui, mas não está aparecendo ainda, vou dar uma estudada direito para ver o que é que pode ter acontecido. Então, você vem aqui, ó, na sua tela vai estar escrito compartilhar com sua turma. Você vem e faz, vai aparecer seu nome e você compartilha a atividade que você fez. Depois eu vou pegar tudo isso, vou salvar na pasta e vou excluir aí, para ele não ficar aí à disposição de todo mundo. Compreendeu, cara? Se compreendeu, digita assim aí. Tá? Pessoal, para a próxima aula, certo?
que é o capítulo 7, também, eu vou explicar o capítulo, obviamente, mas também vai ter uma atividade para vocês poderem fazer. Lá nesse capítulo, nós vamos ter um tópico, cadê ele? É um capítulo bem grande, deixa eu ver aqui, citoplasma, que é o tópico 4 do capítulo 7. Ele está lá na página 87. Vou colocar aí no chat nosso aí, ó. Tá? Ó. Livro didático, capítulo 7, é o... Na página 78 aqui. Na página 78 é onde começa o capítulo, tá? Porque acabou colocando na página 78, é onde a gente vai ter que é estudo da membrana plasmática. Eu vou explicar isso para vocês, mas eu quero que vocês foquem, vou falar mais uma vez, eu quero que vocês vão lá para a página 87, desculpa, página 87, que começa a falar sobre o citoplasma. E dentro desse citoplasma, nós vamos encontrar um monte de organelas, certo? Onde essas organelas elas terão funções específicas para fazer com que a célula funcione. Eu quero que vocês monte uma tabela com o nome e as principais funções das organelas citoplasmáticas. Eu vou colocar isso também, galera, lá na sala aqui do Google Classroom. Eu vou criar um tópico aqui e vou colocar, ó, para a próxima aula, monte isso, né, das organelas citoplasmáticas. Eu vou fazer isso. E aí, depois, eu vou resolver isso aqui, vocês vão postar isso aqui também, tá? Então, para a próxima atividade é fazer a leitura e montar essa tabela com as principais, com as organelas citoplasmáticas e suas principais funções. Compreenderam isso? Deixa eu só pausar aqui a gravação da aula, porque Sim. eu E professor, vou já chamar. é rodanelas ou organelas? Organelas, eu devo ter digitado errado, deixa eu ver. É organelas, é porque eu digitei errado. Organelas citoplasmáticas. Uma tabelinha simples, faz uma tabela no caderno aí, bota do lado, nome da organela, mitocôndria, função, isso. Só isso que eu quero saber. Compreendeu, Francisco? Deixa eu interromper a gravação, peraí.